Que bom ter você por aqui. Esta aula compõe o curso Umbandas do Brasil do Grupo Estudos de Umbanda. Aproveitem o conteúdo e venham se inscrever. Ainda dá tempo. Entre em contato no nosso WhatsApp que está na legenda para mais informações. Boa aula! Então, olá pessoal, essa é a nossa segunda aula do curso Umbandas do Brasil, nossa 7ª turma. Eu sou a professora Valquíria Velasco e essa aula serei eu a ministrar. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Nós vamos apresentar aí a contextualização histórica, né, do início dessa religião que a gente conhece como Umbanda, né? Vamos contextualizar a história da Umbanda antes da própria Umbanda. Vamos falar um pouquinho sobre o Estado laico, sobre algumas legislações da República no Brasil e questões mais conceituais sobre preconceito de cor, raça e racismo, e compreender essa ideia de experiências religiosas da resistência. É importante, né, eu deixar aqui já desde o início que essas duas primeiras aulas, elas são aulas bem históricas, porque eu sou historiadora e parte desse conteúdo é fruto de uma pesquisa de mestrado e doutorado que eu realizei aí durante os últimos 10 anos da minha vida na UFRJ, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de História Comparada, onde eu trarei aqui para vocês algumas fontes que eu trabalhei durante esse mestrado e esse doutorado, tá? Então, eu sou historiadora, a minha perspectiva ela é uma perspectiva histórica sobre o surgimento da experiência religiosa de Umbanda, e aí, como experiência religiosa, a gente entende que ela é muito vasta, então também por isso eu mantenho o uso, né, da experiência religiosa e não da religião. A gente vai entender isso no decorrer da aula. E aí a gente inicia, então, falando da República do Brasil, tá? O início da República. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, né, a história que é contada para a gente, em que o Brasil se torna república em 15 de novembro de 1889. O que pouca gente compreende é a dinâmica que trouxe o Brasil a ser uma república nessa data, né? É importante a gente colocar esse momento como um momento inicial da nossa conversa, porque ele é um momento que vai ser um marco também para a Umbanda, né? Também para a Umbanda. O 15 de novembro, né? Ele é um marco importante. Então, a República, ela nasce de uma disputa, né, de campo político. Então, somos fruto, né, de uma colonização europeia, e em 15 de novembro de 1889, essa colonização, que já era um império, né, há cerca de 50 anos, vai se tornar uma república por um golpe de Estado que os militares aplicam no imperador Dom Pedro II. E aí a gente inicia a república com uma perspectiva de modernização desse Brasil. Então, abre-se mão de um sistema que principalmente os militares consideravam como falido, né, que era o Império, e inicia uma mudança sistêmica completa, que é a República. Então, a República ela vem trazendo ares científicos, ela vem trazendo ares de modernização, e o padrão dessa República, aquilo que vai ser
totalmente elevado é um padrão europeu. Tudo isso vai fazer sentido daqui a pouco, tá? O que isso tem a ver com Umbanda? Isso vai fazer sentido até o final da noite, eu juro para vocês. Bem, a primeira coisa que é feita, né, pela legislação nesse Brasil República, a primeira legislação é essa daí que está na tela de vocês. O decreto 119A, de 7 de janeiro de 1890. Então, é o primeiro documento legal que essa república institui, tá? É o decreto do Estado laico. É o decreto do Estado laico. Por quê? Porque era a ideia desses homens que estavam inaugurando a república no Brasil que se separasse completamente o Estado da Igreja Católica, que era a religião que dava base para o Império, A ideia era separar completamente o Estado da Igreja Católica, para que não houvesse mais a interferência direta da Igreja Católica nas questões políticas, econômicas, sociais, mas diretamente no Estado. Então, a elite, né? E a gente está falando de elite completamente, né? As pessoas comuns, elas não interferem nessa dinâmica da República. Quem está pensando o padrão da República no Brasil é a elite. Quem está pensando a política no Brasil, na República, é a elite. A economia, a cultura, tudo parte das camadas sociais mais ricas, né? A gente não fala de uma perspectiva dos de baixo. Isso faz muita diferença quando a gente fala da religião de Umbanda e a gente já vai entender isso. Então, vamos lá. A primeira lei instituída pela República diz que o Estado é laico. Proíbe a intervenção da autoridade federal e dos estados em matérias religiosas. Então, não é mais possível que o Estado patrocine qualquer tipo de religião ou que seja interferido pelas questões religiosas, certo? Ao mesmo ponto que o Estado, que a República Brasileira, se declara Estado laico, ou seja, separado de qualquer religião, esse mesmo Estado, essa mesma República, vai lançar o Código Penal no mesmo ano, 1890, com um capítulo que nos interessa muitíssimo nessa aula de hoje, tá? Que é o capítulo de crimes contra a saúde pública. E aí, bem, é a base para a gente entender o surgimento da Umbanda, tá? Isso aqui é a base para a gente entender em que pé a Umbanda nasceu. A Umbanda, como a gente entende, tá? A Umbanda como qualquer um aí pode pensar, seja a vertente que for. Essa aqui é a base. O Código Penal de 1890, ele vem com um capítulo que criminaliza a medicina ilegal, né, a prática de medicina sem diploma, a prática de espiritismo, magia e seus sortilégios, e o uso de talismãs e cartomancia. Ou seja, passa a ser crime a prática de espiritismo, magia e sortilégios. Bem, a grande diferença que essa lei aqui vai realmente trazer na República é que eles colocam no papel, na legislação, eles oficializam aquilo que sempre foi feito no Brasil, que era repreender, criminalizar
práticas que não fossem cristãs, principalmente aí de origem africana, ameríndia, de origens mais pobres. Então, eles pegam uma coisa que já era muito comum desde os primeiros momentos da colônia e oficializam o mesmo Estado laico, o mesmo Estado que não interferiria mais em nenhum tipo de religião. Então, por que eles se sentem confortáveis de fazer isso? Basicamente porque eles não compreendem espiritismo, magia, práticas de sortilégios, qualquer que seja, como religião. Como religião. Não são religiões para essas pessoas, para essas mentes do início do século XX. E aí, por último, né, o terceiro artigo que nos interessa aqui é o 158, que é a prática de curanderismo. Também é criminalizada a prática de curanderismo. Então, não poderia mais ser utilizado aí qualquer tipo de vegetal, mineral, elementos da natureza, qualquer que fosse, para cuidar de alguém, para curar alguém. Esses 3 artigos, eles previam pena de 6 meses de prisão, tá? E pagamento de multa. E aí, a gente fala sobre essa ideia de repressão. Esses 3 artigos, eles são utilizados para reprimir centenas de pessoas durante 50 anos no Brasil. Durante 50 anos, quase, no Brasil. O Código Penal de 1890, ele segue vigente com esses 3 artigos até 1942. Então, 52 anos vigente. Entre inúmeros debates sobre o absurdo que era um Código Penal do Brasil, República, numa sociedade que pretende se modernizar, que pretende ser uma sociedade democrática, ainda manter esse tipo de criminalização vigente, mesmo assim, e apesar de várias mudanças que esse Código Penal sofreu, esses 3 artigos eles se mantêm vigentes até o fim do Código Penal, em 42. E digo mais, com o passar do tempo, a repressão ela vai só se especializando, ela vai só ganhando mais força. Então, nos primeiros anos, a polícia ela não sabia muito bem o que ela tinha que reprimir. E com o passar dos anos, essa polícia ela vai se especializando em reprimir religiões e religiosidades de matriz afro-ameríndia. Então, no início, os debates eram, bem, a lei fala sobre reprimir espiritismo. O que é espiritismo? Né? Os espíritas kardecistas, eles vão para os jornais bater muito nessa lei, dizendo que eles não deveriam ser reprimidos, que eles não deveriam passar por esse constrangimento de ter a polícia batendo, né, em seus espaços religiosos. Mas eles não são contrários à lei. Eles são contrários ao uso do termo espiritismo. E aí o que a gente vê é essa repressão se adaptando e se especializando. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui algumas fontes, tá? Que eu encontrei durante esses anos de pesquisa. Esse documento que está na tela de vocês, ele é um inquérito policial,
da dona Esther de Oliveira. Ela foi presa na cidade do Rio de Janeiro, tá? Eu só trabalhei com artigos e inquéritos do Rio de Janeiro, mas entendendo que esse Código Penal ele é vigente para o Brasil inteiro. Então, de norte a sul do Brasil, ele serviu para o mesmo propósito que servia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele acabava sendo uma espécie de espelho do Brasil, por ser o local onde acontecia a vida política do Brasil até os anos 50. Né? Então, tudo que acontecia no Rio de Janeiro se tornava padrão para o resto do Brasil. E aí a gente tem o inquérito da dona Esther. Ela foi processada no artigo 157. Então, é o artigo de espiritismo, prática de espiritismo e seus sortilégios. E aí é que nós temos mais informações sobre ela, a Esther de Oliveira. Ela tinha 33 anos quando ela foi presa. E ela foi presa no dia 9 de abril de 1928. Então, já é o momento aí em que a repressão ela já está fazendo um trabalho minucioso de devassa nos espaços que eles consideravam espaços de mácula para a sociedade. Tá? A polícia olhava para os lugares onde aconteciam ali os batuques, as macumbas, e viam esses espaços como espaços de doença. Doença. Não podemos esquecer que o capítulo é crimes contra a saúde pública. Então, o que a polícia entende, o que a justiça entende, é que esses espaços de prática de espiritismo, magia, sortilégios, cartomancia, são espaços de doença, espaços de contaminação pública, tá? Isso é importantíssimo. E aí, a dona Esther foi presa e processada. Dentro do inquérito dela, eu encontrei algumas fotografias. Essa daí era mais legível, então é a que eu apresento para vocês. É possível a gente ver, né, um arco, talvez mais de um ali, que eles estão enrolados, e capacetes. Né? São elementos bem característicos para a gente. Né? São penachos, né? Tem um cesto também ali. São elementos característicos do que a gente pode entender como vestimenta de um caboclo, vestimenta de Ogum, vestimenta de Oxóssi. Né? Então, é uma prática religiosa que ela tem, onde ela usa esses elementos. Bem, essa fotografia ela foi tirada pela polícia. Está dentro do inquérito. O que quer dizer que esses elementos eles foram aprisionados junto com a dona Esther. Né? Junto com a dona Esther. E foram levados para a delegacia. A reunião desses elementos durante décadas de prisão, durante a apreensão de centenas de pessoas, deu origem, em 1938, ao Museu de Magia Negra, que hoje, né, desde 2023, foi ressignificado com outro nome, né, recebeu um outro nome para Acervo Nosso Sagrado. Depois de quase 10 anos de luta de religiosos, de políticos, né, aqui da cidade do Rio de Janeiro, da sociedade civil, junto, né, com esses representantes da política aqui na cidade do Rio, depois de anos dessa luta, nós conseguimos tirar essas peças de dentro do Museu da Polícia Civil, onde ela esteve esse tempo todo
né, ainda presa, ainda exposta com outras peças de crime, né, de assassinatos, de nazismo, né? É bem fácil vocês encontrarem hoje na internet algumas fotos sobre esse museu de magia negra. O museu, o acervo Nosso Sagrado hoje, ele se encontra no Museu da República. Depois eu posso até passar para vocês algumas fotografias, eu não coloquei nenhuma aqui, porque a gente mantém isso ainda bem controlado por questões de preservação desse acervo, né? A ideia é fazer um estudo em cima disso, mas está aberto a qualquer religioso de matriz africana, qualquer pesquisador, a qualquer estudioso que vá até o Museu da República e peça, né, para conhecer o museu, para conhecer o acervo. E eles disponibilizam as peças para estudo, tá? Mas isso tudo é para dizer o quê? Religiosidades de matriz africana sofreram repressão do Estado desde o início da República de forma institucionalizada. Ou seja, existiam instituições do Estado, pessoas pagas pelo Estado para reprimir essas religiosidades. E aí aqui eu trago para vocês alguns recortes de jornais também que serviram de fontes aí para minha pesquisa. Por quê? Porque os jornais, eles faziam um movimento muito interessante, que era uma dupla jogada com a polícia. Muitas vezes, e na maioria, os jornais faziam a investigação de onde tinha a macumba, quem era o líder dessa macumba, onde, em que lugar, em que horário, em que dia, e pegava um relatório disso e colocava nos jornais. Estampava nas páginas dos jornais, reivindicando que a polícia fosse até esse espaço e fizesse a prisão dessas pessoas. Quando a polícia ia, então, eles faziam um segundo movimento, que era narrar como foi a prisão dessas pessoas. E aí, bem, esse aqui é um desses casos. É a prisão do Gongá. E aí a narrativa era a seguinte: a polícia vai agora se dispondo de opor sobre o paradeiro a uma escandalosa audácia dos charlatões e a ignorância da camada incauta da população. Ou seja, essas são as palavras que a mídia, né, usa aí para poder descrever esses religiosos. Então, incautos, ignorantes. O delegado do 30º distrito, acompanhado de comissários, resolveu-se ontem acabar com um antro de exploração, um desses indecentes candomblés. Eles não diferenciam o que é candomblé do que é umbanda, não existe isso, tá? Não existe. É tudo macumba, é tudo candomblé, o qual existe há muito no Morro do Cabrito, perto do Hospital dos Beribéricos, da Marinha, em Copacabana. Em toda Vila Rica e circunvizinhança havia um clamor contra aquela cantilena noite adentro, diuturnamente. O Gongá, que presidia ao misterioso ofício, insurgiu-se contra o sacrilégio da autoridade que vinha profanar aquele templo. O delegado deu ordem de prisão ao Gongá e todos os seus seguidores. Bem, o que a gente vê entre parênteses aí como sacrilégio da autoridade que vinha profanar aquele templo é a voz do líder, né, do Gongá. E aí a gente consegue entender que esses religiosos, eles se sentem extremamente agredidos, né, em sua religiosidade, vilipendiados pela atuação da polícia.
pela atuação da polícia. Mas a mídia, ela não está se importando com isso e, obviamente, a polícia também não. Isso numa instância jurídica, muitas vezes, não chega a se tornar um processo. Mas essas pessoas já foram presas. Essas pessoas, elas já estamparam as capas de jornais, né? Então, o que a gente vê normalmente são essas imagens aqui a partir da década de 10, de 1915 para frente, quando existia a prisão de um grupo de religiosos, e esse grupo de religiosos ele era formado por pessoas de maioria preta, eles estampavam a capa dos jornais. Dessa forma, como vocês estão vendo aí. E aí eles tiravam foto das pessoas presas e do material apreendido. E aí eles chamam ali, né, apetrechos, feiticeiros e apetrechos. Lembrando também que o termo feiticeiro para essas pessoas era um termo extremamente negativo, porque o feiticeiro ele é muito diferente do religioso. E essas pessoas elas têm essa consciência que eles não eram feiticeiros, mas era assim que os jornais chamavam. E também a polícia. Um segundo recorte. Um canjerê infernal. A polícia surpreende um antro de magia negra. Esse termo magia negra também é extremamente problemático. As missas do Otaviano. Otaviano é esse senhor, tá? Que está em destaque. E aí o jornal dizia: uma denúncia anônima, mas segura, tinha chegado na delegacia da zona do Jardim Botânico, a casinha de número 2, da rua Maria Eugênia 77, que fosse até lá a polícia veria um antro de feitiçaria que era aquilo. No antro, na ceia dos cardeais de Júlio Dantas, um deles, todo purpurado, trinchando o fazão dourado, sugere jocosamente a imposição do chapéu cardinalício ao cozinheiro do Vaticano. Ao Otávio Eugênio da Silva não faria falta o chapelão, mas faz-lhe uma, e grande, uma coroa de padre das Minas Negras. O Otávio é um herói, tipo acochapado, de cor preta, de 49 anos. Apesar de dizer ser cozinheiro do consulado holandês, a sua melhor vida leva-o à oficina, prática de mandingas, escamoteando o dinheiro ao pálpavos com suas feitiçarias. Ou seja, o Otávio, ele tinha uma profissão, ele era cozinheiro no consulado holandês, provavelmente dito por ele mesmo à polícia, mas o que esses jornais estão colocando é que ele, na verdade, é um enganador. Ele, na verdade, é um enganador. Eles colocam o Otávio como um feiticeiro que está muito interessado em tirar dinheiro de pessoas bobas, pessoas que estão à disposição para serem corrompidas. Ou seja, o Otaviano é um, um cara que precisa, deve ser preso. Mas o próprio Otávio está dizendo que ele é cozinheiro. Então, a polícia ela faz um movimento de acordo com o que é denunciado pelos jornais. Pelos jornais. E vão lá e batem na casa do Otávio, prendem ele. E todos esses apetrechos aí que a gente vê nas fotos. Bem, são 6 mulheres acompanhando o Otaviano, né? Mulheres são minoria entre os presos, a maioria são homens.
porque as mulheres normalmente trabalhavam, né? Então, eles acabavam aprendendo as mulheres, mas não mantendo elas presas. Aqueles que, em maioria, respondem processo são homens pretos. E aí, a gente entra numa questão muito polêmica, que é essa foto aqui do espaço, né, de consulta, de operações e cirurgias espirituais do médium, do espírito do Dr. Fritz, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na década de 60, e tinha lá no seu espaço essa placa: Espiritismo de Kardec, sim. Umbanda e macumbas que causam doenças, não. Nada de terreiro. E aí, bem, eu quis começar a aula por aí para a gente já entender do que a gente está falando, tá? O que a gente está falando? A gente está falando de religiões de pessoas pobres, de camadas sociais mais baixas da sociedade brasileira, de principalmente pessoas pretas e pardas sendo presas por praticarem a sua crença ancestral. E aí, de outro modo, a gente fala de uma disputa de campo, tá? De uma disputa de campo, porque o que o Dr. Fritz faz? Não é uma prática de curandeirismo? Bem, ele aplica cirurgias espirituais. De acordo com o Código Penal de 1890, isso seria crime. Mas eles estão reafirmando que o problema são as macumbas. Então, a gente precisa entender a lógica do que está acontecendo aqui. Gente, até o momento eu não falei sobre o surgimento da Umbanda, eu não falei sobre diferença de Umbanda para Candomblé, falei nada sobre isso. Eu estou contextualizando o surgimento dessas práticas religiosas, dessas experiências religiosas, tá? Vamos seguir. Origens. Experiências religiosas de resistência. Bem, depois de estudar, né, anos aí no mestrado, no doutorado, no mestrado eu levantei 124 casos. Eu fiz um mapeamento desses 124 casos. Entre 1889, tem um caso de 1889, o código só inicia no ano seguinte, mas já tinha uma prisão no ano anterior, até 1929. Eu nem completei até 42, porque eu não tinha tempo de fazer isso tudo. Ficaram aí ainda algumas centenas de processos sem serem investigados, tá? Tem outros pesquisadores aí fazendo esse trabalho, porque a pesquisa é infinita, tem muita coisa para ser vista sobre isso. Mas eu me detive a 124 casos. Depois de estudar isso, eu passei a nomear, né? A nomear aquelas religiões, né, que a gente entende como religiões de matrizes africanas ou afro-brasileiras, eu passei a chamá-las de experiências religiosas de resistência. Porque eu compreendo que elas são fruto não da repressão que sofreram, mas da resistência a essa repressão. Então, a Umbanda, né, como a gente conhece, como a gente entende a Umbanda, ela nasce em meio a essa repressão que eu venho falando com vocês. É em meio a esse contexto
que surge a Umbanda. Independente da figura, né, que a gente vai estudar melhor na próxima aula, independente das lideranças que estão ali no surgimento desse nome Umbanda, o contexto é resistência à repressão do Estado. Então, a gente precisa entender essas origens. Até aqui, estamos indo certinho? Dá um joinha aí para mim, para eu saber que estão acompanhando. Show! Então, vamos lá. Vamos entender aí algumas ideias, alguns conceitos. Para iniciar, por que essas pessoas elas são tão mal vistas no final do século XIX e no início do século XX? Existe esse termo aí, que ele surge na França no século XIX, que é o de classes perigosas. Classes perigosas. A polícia, na Europa, ela vai identificar que pessoas pobres, elas são suspeitas. Elas são suspeitas. Então, independente do contexto, independente dela ter cometido algum crime, os pobres são suspeitos. Então, eles precisam ser monitorados. Enquanto pessoas negras, e aí isso é uma importação dessa ideia de classes perigosas aqui no Brasil. Então, o pobre é suspeito. E o preto, o negro, que é o preto e o pardo, o miscigenado, eles são criminosos em potencial. Então, hora ou outra, a polícia entendia dessa forma, que hora ou outra essas pessoas se tornariam criminosas. Tão criminosas. É assim que a polícia vê. Por conta dessa ideia de que elas são classes perigosas. Precisam ser mantidas sob controle. O controle é fundamental para que a sociedade, ou seja, a sociedade, a elite, né? A elite é fundamental para que a elite se mantenha protegida, que essas classes perigosas sejam reprimidas, abafadas. E aqui no Brasil, isso permanece com uma constância que chega aos dias atuais. E aí falamos também sobre preconceito de cor. A ideia do preconceito de cor, né? Hoje a gente entende como o conceito de racismo, mas aqui é a origem, é o preconceito de cor. Isso surge muito antes do racismo. Preconceito de cor, ele vai ser uma constante desde o século VI. A gente vai entender daqui a pouco. Mas a ideia é que a escravidão, ela tem um discurso de que ela serviria para tirar os pretos africanos de uma situação de barbárie. Ou seja, os europeus, os colonizadores, que estavam saindo de suas terras, buscando outras terras, porque as deles não eram suficientes, eles enxergavam essas pessoas como bárbaras. E o discurso era que eles deveriam levar a civilização para essas pessoas. O preconceito de cor, ele vai iniciar
nesse movimento de que pessoas africanas, pessoas orientais, elas eram bárbaras. E a gente vai ver um movimento da religião católica, da religião cristã, totalmente envolvida com isso. Totalmente envolvida com isso. Esse preconceito de cor ele vai se tornar racismo no século XIX, quando o discurso religioso não dá mais conta e a ciência entra no lugar, dizendo que não existe uma questão só de barbárie, mas também da natureza dessas pessoas. E aí a ideia de racismo seria de que essas pessoas seriam inferiores por conta da raça. Entra toda uma explicação biológica absurda para categorizar a sociedade. Até aqui a gente fala de preconceito de cor. E aí, gente, a coisa ela vai ficando cada vez mais absurda. Isso tudo é para explicar o porquê essas práticas religiosas elas são reprimidas. Elas são vistas, por exemplo, né? Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu isso em algum momento, de que a macumba é coisa do diabo. Por que que a sociedade tem essa imagem de que a macumba é coisa do diabo? Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. O Isidoro de Sevilha, ele era um bispo católico lá do século VI, ou seja, 500 e alguma coisa. Ele foi o primeiro, né, a construir mas a gente não pode dar o nome de enciclopédia, mas a ideia é essa. É o Etimologia. Esse livro é um grande acervo de livros. Então, na verdade, ele reúne uma quantidade enorme de informação. E é o primeiro que faz isso na história da Europa. Tá? Vamos deixar isso claro. Da Europa. É o primeiro que se dá esse trabalho na Europa. E ele vai reunir nesse livro e vai dar vazão a um mito que vai ser reproduzido durante séculos. Durante séculos. Que é a ideia de que o mundo está dividido em 3 espaços. Tá ali, ó. Esse círculo seria a Terra. Seria a Terra. Então, uma metade seria a Ásia, e aí vocês veem o nome 100 embaixo. Já vai fazer sentido, tá? No meio ali seria o Mar Vermelho, né? E a outra metade está dividida. De um lado, Europa, e ali, em latim, né, é a tradução para Jafé. E do outro lado, África. E a tradução do latim é Cã. Então, o mundo seria dividido dessa forma para o Isidoro de Sevilha. Isso aqui vai ser considerado assim durante séculos. Até o século XIX, facilmente. Esses nomes que estão abaixo ali dos continentes seriam a origem, o patriarca de cada um dos povos desses continentes. Então, na Ásia, o patriarca seria o Sem. Na Europa, o Jafé. E na África, o Cã. Quem são essas pessoas? Para quem não entende de Bíblia, eu vou explicar.
Para quem entende de Bíblia, provavelmente já ouviu falar. Gente, a gente tem que falar de Bíblia para poder estudar macumba, é isso aí, tá? Então, a descendência de Cã. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 20 até o 25, conta um mito, né? Óbvio, a gente entende que a Bíblia é um livro que foi escrito por dezenas de pessoas em momentos muito distintos, contando histórias da oralidade, né? Acredito eu que não tenha ninguém aqui nesse curso que acredite que a Bíblia é um livro que foi escrito de uma vez só, nem por pessoas aí santas, santificadas, né, de algum modo. Então, a Bíblia ela é objeto de estudo e histórico. Então, a gente tem um mito, que é o mito de Noé. Eu tenho certeza que também todo mundo conhece o Noé. O cara que colocou lá um par de cada animal dentro de uma arca e salvou, né, então, a natureza da ira de Deus que alagou a terra. Depois do episódio do alagamento, o Noé ele encontra a terra, né, e ele planta uma vinha, ou seja, um pé de uva. E aí ele faz o vinho dessa uva, se embriaga e, bem chapado, ele dorme pelado. Dorme pelado. E aí ele tem 3 filhos. Ele tem 3 filhos. O Sem, o Cã e o Jafé. O Cã, ele já é pai. Então, o Noé já é avô de um outro rapaz chamado Canaã. É filho do Cã. O Cã, especificamente, ele entra na tenda do Noé e ele vê o Noé bêbado e pelado. E sai rindo. E sai rindo. Brincando, né, que o pai estava ali tomado pela cachaça e adormeceu pelado. Os outros 2 irmãos entraram com um manto e cobriram Noé. E falaram para o Cã, para com isso de implicar com o pai, isso é um absurdo. E cobriram o Noé. No momento em que o Noé ele acorda ali da sua embriaguez, ele sabe que o Cã viu, né, o estado que ele estava, nu e embriagado, e ele roga uma maldição no neto, no Canaã. E ele vai dizer que maldito seja Canaã, que ele seja servo dos servos a seus irmãos. Ou seja, toda a descendência de Cã, consequentemente, os filhos de Canaã, que é o filho de Cã, deveria servir aos filhos dos outros filhos de Noé, do Jafé e do Sem. E aí a grande questão é, o Isidoro de Sevilha dividiu o mundo onde na Ásia estavam os filhos de Sem, na Europa os filhos de Jafé e na África os filhos de Cã. Ou seja, quem são os amaldiçoados? O Isidoro de Sevilha fez o favor de dividir a toda uma descendência a maldição que o Noé rogou nos filhos de Cã. E aí nós temos um continente que passa a ser identificado como amaldiçoado. Facilmente vocês encontram pela internet, né, falas de pastores, ainda nos dias de hoje,
dizendo que a África é um continente amaldiçoado. Quando vocês veem, né, um cristão que diz isso, ele está reproduzindo a fala do Isidoro de Sevilha, lá do século VI. E dessa divisão do mundo aqui. A Bíblia ela foi utilizada como um elemento de persuasão. Para que as pessoas entendessem e aceitassem que a escravidão de um povo que lá pela Bíblia já deveria ser um povo servil, então que eles poderiam ser escravizados. E aí, gente, é por causa disso que a escravidão, 400 anos de escravidão, de toda uma população de um continente em peso, como a gente vê no mapa aí na tela, foi feita. Então, é a narrativa bíblica que dá base para a argumentação que justifica a escravidão. E o mal. E a maldição. Porque se um povo é amaldiçoado, ele é maligno. Se ele é maligno, ele é do diabo. Então, logo, o que é da África é mal. O que é da Europa é bom. Sendo que, Cristo, né, o Jesus, para quem não compreende ele como enviado, como Messias, né, mas como um homem histórico, ele não era europeu. Ele era descendente lá do pessoal do Sem, e não do Jafé. Ele era semita. Mas, mesmo assim, superior aos filhos de Cã. Então, essa narrativa é ela quem vai dar base para a personificação do mal. Ou seja, a personificação do mal é aquilo que atribui ao mal tudo o que é preto, tudo o que é não europeu, principalmente africano. Então, vocês reparem que nada foi dito sobre a América naquele mapa, né? Nada foi dito sobre a América, porque na cabeça do Isidoro de Sevilha só existia esses 3 lugares no mundo, né? A Ásia, a Europa e a África. Ele não estava ciente de que existia uma 4ª parte do mundo, que é a América, né? As Américas, continente ameríndio. Mas vão entrar no mesmo bolo, tanto que isso vai gerar aí inúmeros debates dentro da Igreja Católica, né, a partir de 1500, com a chegada dos europeus no continente ameríndio, de o que é o índio, né, na mente e na fala desses homens. O que é esse índio, né, o indígena? Ele é uma pessoa? Ele é um animal? Ele tem alma? Ele não tem alma? Né? Os jesuítas eles vão defender muito de que eles tinham alma, então que eles não poderiam ser escravizados, de que eles não deveriam ser colocados na mesma categoria que os africanos, que eles deveriam ser tratados com um outro tipo de medida. Então, o que a gente tem aí é uma maldição que vai acontecendo de acordo com a narrativa bíblica. As perguntas, gente, deixa eu ver aqui como é que está o andamento.
Ainda falta um pouquinho. Então, daqui a pouco eu volto, tá? Daqui a pouco eu entro lá nas perguntas. Vamos só andar mais um pouquinho. Mas vão colocando lá as dúvidas. Eu volto e tiro as dúvidas. Sobre tudo isso e o que tudo isso, né? O debate sobre a maldição de Cã, a escravidão, né, africana, o envio, né, de milhares de pessoas do continente africano para o continente ameríndio e para o Brasil, né, que a gente pode ver nesse mapa, né, e bem disseminada essa informação de que o Brasil ele foi, sem sombra de dúvidas, o país que mais recebeu escravizados durante 4 séculos de colonização. Isso é certeza entre os pesquisadores de África e de Brasil colonial. A cidade do Rio de Janeiro, ela foi o maior porto de entrada, né, de escravizados nas Américas. E não à toa, o Brasil ele é o país miscigenado da forma que é, né? Então, desde sempre era uma preocupação para as elites essa miscigenação. Dom Pedro II, né, imperador do Brasil, ele preocupado em escrever uma história do Brasil, ele convida o Conde Gobineau para vir ao Brasil, que era um estudioso francês, vir ao Brasil, e esse conde ele viaja pelo Brasil fazendo uma pesquisa, observando, né, o território, as pessoas, e ele vai taxar o Brasil. Ele vai dizer que o Brasil ele é irrecuperável, que é impossível o Brasil se tornar algum dia uma sociedade civilizada, aos olhos de um homem europeu. Que a gente mantenha isso em mente, tá? Para esse conde, o Brasil nunca seria uma sociedade civilizada. Por quê? Porque teve uma história de violência, né? Porque foi ocupado por homens que destruíram a flora, que destruíram a fauna, que destruíram inúmeras civilizações? Não, porque era miscigenado. Porque os europeus que trariam a civilidade se misturaram com os ditos incivilizados. Ou seja, o Brasil não teria recuperação porque a sociedade era uma sociedade parda, era uma sociedade miscigenada, era uma sociedade da origem misturada, como até hoje a gente entende que é o Brasil. Como até hoje a gente entende que é o Brasil. Então, como o país apresentava ali essa mistura com raças inferiores, ele não teria futuro. Ele não teria futuro. Essa fala do conde, ela coloca um peso sobre a história, né, seguinte do Brasil, sobre a crença da população brasileira de que somos incivilizados, de que não temos um futuro, de que sociedades, por exemplo, como agora a gente está vivendo uma questão interessante, né, que pode entrar no nosso debate,
que é a comparação do Brasil aos Estados Unidos, que porque os Estados Unidos é um sucesso econômico, porque ele teve uma colonização diferente. Isso tudo é falacioso, isso tudo não tem a mínima perspectiva real, científica, histórica sobre isso. A colonização do Brasil e dos Estados Unidos se deu de uma forma muitíssimo parecida, através da força, através da opressão, através da violência, através do controle da Europa em cima de pessoas que estavam muito bem organizadas aqui em seus sistemas e foram desbaratinados. Por que, então, que o Brasil, né, e o brasileiro tem a crença hoje ainda de que somos inferiores, né, a tal da crença lá do vira-lata, né? Por que somos esses cães vira-lata, essa crença de viralatismo? Porque desde muito cedo o império, aquilo que se tornou, né, depois república, escreveu e reproduziu essa imagem de que o Brasil não tinha futuro. Palavras de Conde Gobineau. E aí a gente entra num movimento que estava acontecendo ao mesmo tempo que a repressão às religiosidades de matrizes afro-brasileiras, tá? Essas religiões de resistência, que é o ideal de embranquecimento da sociedade brasileira. Então, a ideia era: temos uma sociedade que está fadada ao fracasso. O que se pode fazer para melhorar essa sociedade? Embranquecer. Era a mentalidade da elite pensante, né? Da elite que governa, da elite que organiza leis. E aí eles promovem, então, uma entrada de estrangeiros no Brasil. Desde o final do século XIX, isso já está acontecendo, mas isso se torna ainda mais forte no início do século XX, com um chamamento mesmo de estrangeiros, principalmente europeus. Principalmente europeus. Tá? Então, é nessa entrada que a gente vai observar, né, italianos chegando, alemães, até um pessoal japonês, mas é uma outra dinâmica. Aqui o foco era realmente a entrada de europeus, com a ideia de que esses homens europeus entrando no Brasil, eles iriam se casar com mulheres já miscigenadas. E a próxima geração seria, então, uma geração de pessoas mais claras, embranquecidas. Então, a busca do ideal de embranquecimento, ela está aí muito presente, junto com o surgimento da Umbanda. Isso tem que ser mantido em mente. Essa imagem que vocês estão vendo é um quadro que se chama A Redenção de Cã. Aquele Cã. Então, o Brocos, ele pinta, né, esse quadro em 1895, e é a idealização do embranquecimento em uma imagem. De pé, a gente vê uma senhora preta, né, uma senhora já mais velha, envelhecida, com o olhar para o alto e as mãos estendidas para o alto, como em agradecimento a Deus, sentada, apontando para a senhora com o bebê no colo, nós temos uma mulher
miscigenada, uma mulher parda, apontando o dedo mostrando, para a criança, aquela vó. A ideia é que a senhora é vó, enquanto a mulher que está com a criança no colo é a mãe. E o homem, olhando de canto, um homem claro, um homem europeu, pobre, mas europeu, que olha o filho, que é mais claro que todos. E a criança segura uma fruta, ou seja, ele é o futuro, ele é aquele que frutifica, ele é aquele que traz a redenção. Então é a redenção do Cã. A maldição pode ser quebrada. Vocês percebem como isso é triste e muito bem pensado? Muito bem pensado. Toda a crença que se constrói sobre isso vai influenciar diretamente nas religiosidades, nas experiências religiosas de resistência. Então, a gente tem aí um quadro que é a imagem do que a elite está pensando para o Brasil. A redenção de Cã. Estamos quase chegando ao fim aí da nossa apresentação de hoje. A gente fala aqui de mais um teórico, e esse é um teórico muito importante, porque ele dá base para a repressão, ele dá base para o estudo da polícia ainda nos dias de hoje, que é o Cesare Lombroso. Esse cara é um italiano, ele é pai de uma ciência, uma pseudociência, mas para o tempo dele era visto como uma ciência, que é a criminologia. Ele cria um padrão de medidas do crânio das pessoas. E ele vai dizer que, através de marcas físicas, principalmente do crânio de alguém, é possível saber se aquela pessoa tem tendência ou não a cometer crimes. Como que ele faz isso? Ele pega pessoas criminosas, mede, a testa dessas pessoas, o zigomático dessas pessoas, o nariz, a boca, a estrutura do crânio, e ele vai identificar pontos. Agora, adivinhem só, para o Lombroso, um homem do século XIX, quem eram os potenciais criminosos através das medidas que ele tirou. Eu dou uma bala para quem acertar. Bem, para o Lombroso e para a descendência de pesquisadores, cientistas da criminologia, essas marcas elas eram fenotípicas, principalmente de pretos e miscigenados. Então, criminosos tinham aquelas marcas: nariz largo, zigomático protuberante, testa quadrada e para frente, que é uma marca fenotípica, de africanos e miscigenados, pardos. Então, toda uma escola de direito no Brasil se formou através dessa crença. A escola positiva de direito no Brasil ainda é atuante. Na polícia militar, em todos os estados da nossa República, a polícia militar ela estuda com base na criminologia do Lombroso até os dias de hoje.
que a gente tem são policiais sendo formados para identificar marcas em pessoas dos potenciais criminosos, com base no que o Lombroso estipulou. O Nina Rodrigues é um autor que teve a preocupação, lá na Bahia, de ser o primeiro a estudar sobre as religiões, como ele chama, animistas de africanos. Então, no final do século XIX, no início do século XX, ele vai estudar, ele vai observar essas práticas religiosas. Não com a ideia de exaltar essa religiosidade, mas de entender a mentalidade dessas pessoas, porque ele era um psiquiatra. E aí ele vai olhar para essas expressões religiosas, né, para essas práticas, para aquilo que ele chama de práticas animistas. Ele vai olhar para aquilo como práticas de pessoas desequilibradas. Então, ele vai atribuir doenças mentais a essas comunidades. Mas ele é o primeiro que estuda as religiões de matriz africana no Brasil. Toda uma escola de estudo vai nascer através disso. Então, até a década de 60, de 70 no Brasil, os estudos sobre candomblé, umbanda, terecô, tambor de mina, todas as religiões de matrizes afro-ameríndia estavam pautadas na crença de que essas pessoas elas tinham algum tipo de distúrbio mental, psiquiátrico. Tudo pautado na crença do estudo do Lombroso e do Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues é chamado de Lombroso dos Trópicos. Ele era quase que amante da ciência do Lombroso. A nossa aula, ela parece uma aula muito... E eu tenho essa impressão todas as vezes que eu falo sobre esse curso, que eu ofereço essas aulas, são aulas muito tristes, porque a gente fica, cara, não é possível. E pessoas pensavam dessa forma e a gente acaba observando o reflexo disso até os dias de hoje. Mas realmente é isso, é uma sensação de que é quase que impossível, uma descrença. E aí, bem, a ideia são religiões de resistência por quê? São religiões de resistência porque elas resistiram. E elas se adaptaram a tudo o que foi possível para resistir. Dentro de toda essa dinâmica de opressão, de violência, de construção teórica, seja de criminalidade ou de doença, essas religiões elas não se prostraram. Ao contrário, o Nina Rodrigues, lá no livro que eu falei para vocês, né, que ele escreve, ele diz que essas religiões elas estão fadadas a acabar. Ele fala isso em 1905. Em 1905, ele olha para essas práticas e ele diz que elas estão fadadas a acabar. Porém, ele alerta que a repressão que a polícia faz é um perigo, que ela não deveria acontecer da maneira que ela acontecia. Porque ela daria mais força para essas práticas. Que eles passariam a modificar as suas práticas, as suas atuações, para escapar à polícia. Nisso ele acertou. De fato,
a repressão ela vai servir, né, de combustível de resistência. Quanto mais reprimido, mais resistente. E essas experiências que vão dar origem às umbandas, né, como a gente entende hoje, elas nascem da resistência. Então, em determinado momento, a polícia, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, isso a gente vê nos inquéritos, elas passam a diferenciar o que é o autoespiritismo, que é o kardecismo, do que é o baixo espiritismo, que são as práticas africanas, as práticas pretas. Então, a gente começa a ver a ideia aí, né, de oposição entre alto e baixo, entre o que é magia branca e magia negra. A magia negra, ela é a magia do negro. Ela não é magia negra porque ela é ruim. Ela se torna ruim por ser do negro. Essa é a construção sobre essa ideia, né, do que é magia negra. Ela não é magia negra porque ela é ruim. Ela é magia negra porque ela é do negro. E aí nós temos um baixo espiritismo em oposição ao kardecismo, que é o alto espiritismo, que é europeu, que é civilizado. E no meio disso, tem as experiências de resistência, que vão ali misturar elementos, escapar a essa repressão. Na próxima aula, a gente vai ir mais fundo nessas experiências, estudar com mais cuidado cada uma delas. Por hoje é isso. Eu vou abrir, né, para as perguntas. Eu vou abrir para as perguntas. Deixa eu só fechar aqui a apresentação. Essa apresentação ela vai ser disponibilizada para todos, tá bom? Bem, espero que eu não tenha cansado vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta ao vivo, vocês podem ir levantando as mãos aí. Vai ser construída aqui uma listinha, né, de participantes. Enquanto isso, eu vou ler aqui o nosso chat. O Carlos, a Bíblia sempre ferrando com tudo. Bem, é isso, né? Eu não costumo dizer que a Bíblia ferra tudo, né? Mas as pessoas que escreveram, as pessoas que utilizaram, né, desses livros sem nenhum critério, aí eles acabaram realmente dando margem para atrocidades, né? Atrocidades. O Edson, pelo que você diz, não seria a narrativa bíblica que amaldiçoou o povo de África, mas sim a interpretação do Isidoro? Sim, foi a interpretação do Isidoro. Necessariamente não é a narrativa bíblica. O Noé não amaldiçoou a África. Quem amaldiçoou a África foi o Isidoro, quando colocou que a descendência do Cã era o povo africano. Ninguém disse isso na Bíblia. Ninguém disse isso lá. É a interpretação dessa narrativa que vai colocar o povo africano como um povo amaldiçoado. É isso. Existe a escrita e a interpretação, né, da escrita. Normalmente o problema está na interpretação. E aí, até os dias de hoje, é isso. A Bíblia ela é um livro que pode ser lido de muitas formas, né? Eu, como historiadora não cristã, eu olho a Bíblia como um livro, mais um. Eu tenho uma pilha aqui do meu lado. A Bíblia é mais um livro que tem que ser lido com critério, que tem que ser lido com crítica. Agora, um religioso que pega a Bíblia e lê a Bíblia como verdade absoluta, como um elemento sagrado
que não pode ser, de forma alguma, né, tirado ali do critério que ele estabelece como um critério positivo para a leitura, bem, isso é uma porta de entrada para atrocidades. Atrocidades, como tudo o que aconteceu a partir da interpretação do Isidoro. Tá bom? Tá. Então, Carlos, fica à vontade, meu bem. Olá, boa noite. Obrigado, Val. Gostei bastante. Tem uma história muito legal que eu nem imaginava, né? E não, aí eu botei uma pergunta aqui, até errei no português, mas é se era a África em si ou já aí já tinha um quê de racismo ou era a África como um todo, né? Porque a gente tem a África setentrional que ela era branca, né? Mas aí a minha dúvida é se já era direcionado para as pessoas pretas aí, né? Quando ele dividiu isso. Você, você tem ideia se o racismo acabou nascendo aí, entendeu? Essa é a minha dúvida. Então, a ideia do racismo, eu vou começar por aí eu volto e termino com a ideia da África branca, tá? A ideia de racismo, esse ismo, né, da raça, bem, racismo vem de raça. Então, é a divisão das espécies, né? É a divisão das espécies. Isso não cabe para o ser humano. Hoje, né, a gente tem entendimento disso, mas lá no século XIX, esses homens eles não tinham essa ideia. Então, eles vão, na verdade, pegar elementos muito soltos da ideia de Darwin, da ideia de Darwin, da evolução das espécies, e vão aplicar isso na sociedade. Isso vai dar origem a uma ideia de darwinismo social, que com certeza você já ouviu falar, mas acho que é interessante para todo mundo. Essa ideia do darwinismo social seria o quê? A sociedade ela é evolutiva. Isso a gente vai voltar a falar em outros momentos. Por quê? Porque eu adoro meter o Mário no kardecismo. Vocês vão ver isso durante o curso todo. Tem nada contra o kardecismo. Tem nada contra o kardecismo, entendeu? Mas porque toda essa construção kardecista ela é fruto do século XIX. Então, ela está ali. É uma amálgama com essas narrativas que vão dar origem ao darwinismo social e ao racismo. Então, a ideia do racismo é uma sociedade, né? Ela constrói preconceitos contra uma categoria, pautado na raça, pautado na fenotipia, pautado em características, né, de cor. E aí isso é fato. Isso é fato. A partir desse preconceito constante, essa sociedade ela vai reproduzir a ideia de que pessoas brancas estão acima da pirâmide social e pessoas pretas estão abaixo da sociedade. Mas não é porque essas pessoas estão sendo oprimidas para baixo. Não. É porque essas pessoas elas reproduzem aquela limitação da raça. Essa é a ideia do racismo. Então, e aí vem, né, toda uma narrativa. Então, pessoas brancas sofrem racismo? Não. Pessoas brancas estão acima na pirâmide social. A pirâmide social, por conta da opressão sobre pessoas pretas, pessoas brancas possuem um privilégio. Então, é impossível, né, pessoas pretas cometerem racismo contra pessoas brancas, porque elas estão hierarquicamente colocadas abaixo na pirâmide. Então, elas não podem produzir porque elas não têm poder para isso.
dentro da sociedade que a gente vive no Brasil, e eu coloco o Brasil porque é onde a gente está, né, mas isso é observado em todas as sociedades que sofreram a colonização europeia, o racismo ele se dá através dessa cadeia de acontecimentos. Então, o que acontecia lá atrás, e aí eu vou chegar na sua pergunta, lá atrás não era racismo. Não era racismo. Era uma construção sobre um preconceito de cor. E aí, vamos lá. A África, ela é dividida, né, do que é Egito, e parece que o Egito está retirado da África, né? Na escola eu observo muito isso com os meus alunos mais novos, assim, as crianças elas não conseguem associar que o Egito está na África e tudo que é subsaariano. Então, abaixo do Saara, abaixo do Egito, é outra coisa. É outra coisa. Mas não é. É África. É África. Né? Tudo isso é África. Então, o Egito, a imagem que a gente tem sobre o Egito, de que o Egito é branco, também é falacioso. O Egito não é branco. Né? A construção que a gente tem é uma construção feita pelos europeus. Os europeus eles deram vazão a um pensamento para reforçar o estigma do racismo que eles estavam construindo, de que o Egito seria branco. Mas o Egito não era branco. Existem inúmeras tonalidades de preto na África. Né? Se a gente pega a sociedade etíope, por exemplo, ela tem uma tonalidade muito diferente da tonalidade de Angola, da Nigéria. Né? Existem essas nuances dentro da própria África, mas é diferente do que é o branco, o europeu, o ariano, que é um outro padrão, né? Que também é construído nesse século XIX. Então, bem, se a gente tem um lado que é inferior, e aí pensamento dos europeus do século XIX, né? As pessoas que estão pensando essa racialidade. Se a África é a representação do inferior, né, do bárbaro, do incivilizado, e ali o preto ele é a matiz, né, que diz isso, qual é o oposto disso? O oposto disso é o auge, é o totalmente civilizado, é a sociedade hierarquicamente superior, e isso, para esses homens, é o ariano, que vai dar em quem? Vai dar em Hitler lá na frente. Então, o pensamento que move o Hitler, por exemplo, ele é um pensamento que nasce com Isidoro de Sevilha. Isso, para mim, é o auge assim, do plot twist do negócio. Porque não é um pensamento que vai nascer no século XIX com Hitler. É um pensamento que nasce no século VI. É uma narrativa que vai ser alimentada constantemente desde o século VI. Bem, a escravidão, quando ela nasce com uma questão muito complicada acontecendo na Europa, que é a entrada dos islâmicos, dos árabes, dos filhos de Sem, a invasão dos filhos de Sem na Europa. Esses filhos de Sem, né, esses semitas, esses árabes islamizados, eles já praticam a escravidão há muito tempo. Eles já praticam a escravidão. Só que era uma escravidão de ordem muito diferente da que o europeu vai fazer. Por quê? Nos escritos islâmicos,
A escravidão, ela é ok, mas ela não é uma escravidão que submete as pessoas a uma categoria de animal ou de coisa, que é a coisificação, que a escravidão europeia vai dar à escravidão africana. Então, a escravidão que os europeus praticam é uma escravidão de coisificação. É uma escravidão pautada em fenótipo. Não é esse tipo de escravidão que os islâmicos estão fazendo. Mas isso vai colocar em jogo sociedades e debates religiosos muito amplos. O que é muito interessante é que tudo isso chega no Brasil. Tudo isso chega no Brasil. Tudo isso chega no Brasil e tudo isso chega na Umbanda. O que é mais louco. Por quê? Esses islâmicos, eles também vão ser escravizados em algum momento, também vão ser trazidos ao Brasil em algum momento, também vão influenciar as religiões de matrizes africanas. Então, eu não sei se eu te respondi, eu acho que sim. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode me falar. Não, respondeu sim. Então, é basicamente isso, que não é básico, é complexo demais. Eu achei um artigo muito bom, que eu estou lendo, e eu vou deixar para vocês no grupo. Quando acabar a aula aqui, eu vou colocar lá para vocês, sobre a relação desse Isidoro com a escravidão no Brasil. Tá? Eu acho que vai te tirar aí dúvidas legais. Tá bom? Oi, Rosana, pode falar. Oi, Val, tudo bem? Bom dia, boa noite para Boa todos. noite. Então, eu não sei exatamente como elaborar, mas veio um pensamento aqui durante a sua aula, sobre você falou da questão da magia negra, porque estava associada ao negro e não ao fato de ser ruim, né? Aí depois a gente vê um movimento de Umbanda branca. Tá ligado nisso, quando os brancos começaram a se apropriar desses conceitos, e aí eles quiseram, vamos dizer assim, vamos então trazer isso para a gente, porque eu gostei, a gente vai dar um upgrade aí na Umbanda, e ela vai se tornar legal, porque somos nós que estamos diante dela, estamos à frente agora, somos Umbanda branca. Tem a ver, tem, né? Ou eu estou divagando aqui? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Absolutamente tudo a ver. E nem era escondido, não, tá? Nem era escondido, não. Na próxima aula a gente vai falar sobre o primeiro congresso de Umbanda e acredito eu que esteja no Drive, né, o livro que vem, né, que surge ali como os análises, né, desse congresso de Umbanda, o primeiro congresso de Umbanda, que eu nunca me lembro se é 1941 ou 1942, eu sempre erro essa data. Gabi sabe isso. 41. 41, obrigada. Então, é o congresso de 1941, é o primeiro congresso de Umbanda, eles abrem o congresso, eles abrem o livro dizendo que aquele congresso aconteceu para embranquecer a Umbanda, para criar uma ideia do que deve ser visto como Umbanda. E aí, o que deve ser visto como Umbanda? Tudo aquilo que é branco. Tudo que é preto, a gente deixa de lado, a gente tira para não ser associado aos africanos. Percebam, isso é uma estratégia terrível de resistência, mas é uma estratégia de resistência. Exatamente, descaracteriza e mantém o controle. Você pega o culto, tira os elementos que você não quer que seja, né, que não seja associado à sua classe, à sua raça, à sua categoria, à sua religião, tira tudo isso e deixa só o que te interessa. Isso tudo é interessante porque, bem, vamos lá. Disse isso na outra aula. Sou a religiosa historiadora. Então, sou a pessoa que estou dentro da religião e toda hora me pego olhando para a religião e falando, isso é maluquice.
Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Infelizmente, eu vou fazer isso com a cabecinha de vocês. Entendeu? Mas acho que isso faz parte da construção da reflexão do religioso que pensa, né? Do religioso que está aqui disponível a aprender e compreender que a religião não caiu pronta do céu. Não foi o caboclo das 7 encruzilhadas que veio e trouxe tudo de mão beijada e entregou. Olha, Umbanda, que linda. Uma religião nova para vocês. Ele não fez isso. Ele não fez isso. A Umbanda, tal qual todas as outras religiões do mundo, é fruto da construção dos homens. É fruto da construção dos homens. Pois é. Eu tenho certeza, né, que é isso. É a história que vem ali, foi assim que eu vi essa história a partir do kardecismo. Não é, não é. Não foi o caboclo das 7 encruzilhadas. Carlos, fica à vontade. Desculpa eu de novo. Val, aproveitando, né, a pergunta da Rosana, como que vocês, historiadores, estão vendo o novo resultado do censo do IBGE, vendo que as religiões de matrizes africanas têm mais branco atualmente do que preto, né? Como que isso mexe nessa estrutura, né? Você está mudo. Reparei agora que eu estou muda. Essa interpretação ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Por quê? O IBGE ele entende o branco e o negro. No negro entra pretos e pardos. Pretos e pardos. Então, quando a gente diz que hoje tem mais brancos que pretos, até pode ser. Mas não tem mais brancos que negros. Por quê? Na sociedade brasileira, a maioria é de pessoas pardas. Né? Pretos retintos são menores do que pardos. Por isso a categoria dos negros reúne, né, essas duas formas, né? O preto, retinto e o pardo. Então, quando a gente fala religiões de matriz africanas estão embranquecidas, isso é um fato. Isso é um fato. A gente olha e a gente vê, né? O que não falta aí são terreiros de Umbanda com lideranças brancas. O que não falta hoje são terreiros de candomblé com pessoas brancas. É um fato, é um fato. Mas ainda não são a real maioria. A real maioria é, sem sombra de dúvida, de pessoas pardas. Né? Então, daquele Brasil lá que o Gobineau enfiou o dedo na ferida dizendo que era o grande problema do Brasil. Somos nós, os pardos. Somos as pessoas que somos a maioria. Os pretos retintos, eles se retiram da sociedade e da experiência africana como modo de resistência. Também como modo de resistência. Então, por exemplo, é muito mais aceitável, né, para um rapaz da periferia, um rapaz retinto da periferia, se ele tiver vestido de terno, gravata e uma Bíblia embaixo do braço. A polícia vai ser muito menos invasiva nele, muito menos violenta com ele, do que se ele estiver vestido de branco e fio de conta no pescoço. Exatamente, tem mais passabilidade. Ele vai passar. Então, não é interessante, né? Infelizmente, essas pessoas, elas acabam se retirando do lugar da ancestralidade, se colocando na religião, né? Que por muitas vezes ali defendeu esse lugar da inferioridade da África, né, da maldição da África,
e tudo isso. Então, elas se retiram dessa ancestralidade, porque elas precisam ser melhor vistas na sociedade. E aí a gente vê a religião de matriz africana cada vez mais branca, cada vez mais embranquecida. Para mim é um perigo. Para mim é um perigo tanto a gente achar, né, que só tem branco, não é assim, não é assim. Como também é muito complicado a gente dizer, e eu já ouvi, né, a gente dizer que não, preto ele tem que ser de religião de matriz africana. Não, ele tem que nada, ele faz o que ele quiser. Quem somos nós para poder querer taxar onde a pessoa tem que se sentir confortável, né? Já existem movimentos cristãos que são interessantíssimos de se observar com lideranças pretas, com lideranças que reforçam a origem do cristianismo fora da Europa. Porque não vai longe, por exemplo, a primeira sociedade, né, que instituiu o cristianismo como religião de Estado foi uma sociedade africana, a sociedade Aksum, na Etiópia. Foi o primeiro Estado que se uniu ao cristianismo totalmente fora da lógica europeia. A Etiópia é o único país da África que não sofreu colonização europeia. E quando os europeus chegaram na África, querendo apresentar a Bíblia, eles falaram, não, legal, vocês têm a Bíblia? A nossa é maior. A nossa é maior. Tem mais livros na nossa. Porque eles tiveram acesso a outros manuscritos que a Igreja Católica não permitiu que entrasse na Bíblia. E eles já tinham, ou seja, esse cristianismo europeu também, ele não é o único cristianismo. Ele não é o único cristianismo. Ele é assim como a Umbanda branca, né? É uma das. Por que o nome do curso é Umbandas do Brasil? Não é Umbanda do Brasil. Porque a gente entende que não existe uma Umbanda. Existem inúmeras, incontáveis. A cada terreiro que se abre, você tem uma Umbanda diferente. Você tem uma Umbanda diferente. Então, a gente vai construindo essa ideia de que tá branco, tá embranquecido. Sim, embranqueceu, isso é um fato. Mas ainda não é a maioria. Ainda não é a maioria. Os pardos ainda são a maioria, como somos a maioria na sociedade brasileira, né? Então é isso. Os historiadores ainda eles estão muito preocupados com essa leitura que o IBGE está dando com a divulgação desses dados, principalmente, porque eles podem ser utilizados de uma forma bem negativa. Recomendo a leitura do livro A Culpa é do Diabo, da Carolina Rocha, pesquisadora, historiadora e antropóloga, que fez um levantamento muito bom. Tem vídeos aí nas redes sociais dela debatendo essa questão do IBGE. Super recomendo. O livro ela lançou tem uns 2 meses, é a tese do doutorado dela. Recomendo também. E é uma pessoa muito legal. Procurem aí pelas redes. Dandara Suburbana ou Carolina Rocha. Nas redes sociais. Mas o nome do livro dela? A Culpa é do Diabo. A Culpa é do Diabo. Ela faz uma pesquisa sobre os evangélicos cristianizados dentro das favelas do Rio de Janeiro. É um livro muito bom, uma pesquisa super potente. E eu lembro que logo assim que saiu isso aí, A Culpa é do Diabo. Logo assim que saiu a pesquisa do IBGE, ela fez um vídeo no Instagram
falando sobre essa pesquisa do IBGE, e, na verdade, a leitura que estava sendo dada sobre isso pela mídia, né, pelas redes sociais, mas é essa polêmica entre quem é preto, quem é pardo, quem é negro, que ninguém no Brasil entende muito bem, né, essas diferenças, e é sempre meio complexo mesmo falar de pardo no Brasil, ninguém sabe quem é o pardo, né? O pardo é papel, não é papel, tira o protagonismo, fecha o Wakanda, não fecha o Wakanda. Então, é isso, tá? Ó, rapidinho, o livro tá 45 na Amazon, que hoje é Amazon Olha aí, Prime, beleza. então tá com 20 e poucos por cento de... Já vou sair da aula e já vou comprar o meu, porque eu Eu li a também, tese dela, mas não li o livro ainda. vou comprar também. Beleza. Ô, Val, falando de livro Sim, rapidinho, antes de fechar, sim, essa questão dos diferentes cristianismos, tem referência sobre isso? Porque, assim, eu tem. tenho, eu tenho um, eu tenho meio um asco sobre cristianismo, sobre Cristo e tudo mais, mas eu queria ver esses outros olhares sobre essa história, né? Para mim é uma fantasia, eu queria saber outros Sim. olhares, assim, eu não tinha ideia de que tinha outros cristianismos, né? Para mim sempre nasceu na Europa, né? Eu vou colocar nas referências aqui da apresentação, antes de mandar para vocês, uma outra tese de doutorado, que é do Alfredo, amigão meu, que ele estudou o cristianismo através do olhar do cristianismo de Aksum, da sociedade etíope. Eu vou colocar a referência Legal. aqui. E, assim, recomendo o meu orientador de mestrado e doutorado, que é o André Cheftarese, Uhum. que ele é o cara do Jesus histórico no Brasil. Bom, Então, que a gente fala de Brasil, de Jesus histórico, ele é o cara, é o André boa. Cheftarese. Tá? Tá bom, Edson, obrigado. Edson já conhece ele, né, Edson? Que eu sempre falo dele aí nos nossos cursos. É o cara que fala de Jesus histórico com mais propriedade. Sim, eu fiz até um. Já até fiz cursos com ele aí, são Olha aí que excelentes. beleza. Excelentes. Muito bom, Edson. Então é isso, gente. Temos mais alguma fala, alguma pergunta? Acho que a gente pode dar por encerrado hoje. Nossa, consegui fechar certinho, nem acredito. Mas foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima aula, a gente traz aí mais debates, né, sobre aí sim, né, a fundação da Umbanda, quais as religiões e quais experiências religiosas trouxeram, né, ao surgimento da Umbanda. Agradeço muito todos que ficaram com a gente até aqui, até o fim. Para os que vão seguir aí, né, com a gente para a próxima aula, sejam sempre bem-vindos lá no nosso grupo. Podem colocar suas dúvidas. Vou colocar pelo menos 2 artigos, né, para vocês lerem com mais cuidado, assim, acho que para complementar o que a gente falou aqui, vou colocar lá no nosso Drive, mas o Drive já tem bastante coisa para vocês lerem, tá? Então, até a próxima, agradeço demais, tenham um fim de noite abençoado, né? Bom descanso para vocês, abraços. Tchau, tchau, Boa gente. noite. Até semana que vem. Tchau, tchau.